Se você não tentar, nunca vai saber se vai dar certo. Silvio Santos. Mas o que faz alguém ser chamado de gênio ou de louco? Como saber se você está brincando de criar ou criando de verdade? E por que tantas vezes o sucesso parece caos até funcionar? Neste vídeo, você vai descobrir como o dono do baú aplicou, mesmo sem saber, princípios profundos da filosofia de Napoleon Hill. Como ele transformou erros em estratégia, como dominou a arte de decidir rápido e ajustar no caminho, e por que sua imprevisibilidade era, na verdade, parte do plano. De fora, parecia bagunça, de dentro era engenharia mental. E tudo começou com uma simples escolha: tentar. Agora você vai entender por que errar com intenção é melhor do que nunca agir. E como esculpir o sucesso é, muitas vezes, parecer que se está brincando, enquanto todo mundo assiste sem entender. Prepare-se, este vídeo vai afiar a sua mente como ferro na bigorna. E no fim, você vai sair com respostas claras e ferramentas práticas para construir sua própria jornada. Silvio Santos nunca escondeu seu estilo imprevisível. Ele criava, cancelava e reformulava programas como quem troca de roupa. Mudava a grade do SBT de um dia para o outro. De fora, parecia falta de estratégia. Dentro, era outra coisa. Testes em tempo real. Napoleon Hill diria que Silvio aplicava instintivamente o princípio da ação organizada e persistente. Porque enquanto outros se paralisavam esperando o plano perfeito, ele testava, colocava no ar, observava a resposta, ajustava rápido. Silvio fazia da televisão o seu laboratório, e quem vê de longe, sem entender a mentalidade por trás, chama de bagunça. Mas Hill ensinava: o que parece caos para a mente preparada é apenas movimento em construção. E aqui está a chave. Errar rápido é uma forma de acelerar o acerto. Quantos programas fracassaram no SBT? Vários. Mas cada um deles gerou aprendizado, audiência, teste, percepção de público. Cada erro deixava rastros de ouro. E Silvio, como um minerador mental, sabia extrair valor do que os outros chamavam de falha. Ele sabia que grandes ideias não nascem prontas, elas são forjadas no atrito da realidade, no improviso, no feedback real. Exatamente como Napoleon Hill falava sobre a força da experiência aplicada com mente aberta. E isso nos leva a um conceito poderoso: decisão sem apego emocional. Silvio cortava programas sem dó, mudava cenários, tirava artistas e colocava de volta. Não porque era indeciso, mas porque era focado no que realmente importava, o que funciona. Esse é um tipo raro de coragem. Hill chamaria de mente autodirigida. Aquela que age com base em propósito e não em vaidade ou opinião alheia. Enquanto muitos tentam manter uma imagem estável para parecerem confiáveis, Silvio parecia instável, mas era confiável onde importa: na entrega, no resultado, na construção. Você pode aplicar isso na sua vida agora. Pare de esperar a ideia perfeita. Teste, aprenda, ajuste. Confie mais no processo real do que na teoria mental. O erro não te define, ele te lapida. E cada tentativa, mesmo que incompleta, te ensina mais do que uma década parada esperando clareza total. Silvio sabia disso. E é por isso que, enquanto diziam que ele brincava de televisão, ele estava construindo algo que ninguém mais teve coragem de construir. O caos era o plano. E o plano era vencer tentando. Se tem uma coisa que Silvio Santos entendeu antes de todo mundo, é que sucesso não é algo fixo, é algo vivo, que exige adaptação constante. E essa é uma das leis silenciosas que Napoleon Hill mais defende: a capacidade de ajustar a rota sem abandonar o destino. Silvio não era o tipo de empresário que criava um modelo e morria abraçado a ele. Ele mudava o que fosse necessário. Mudava rápido, mudava com convicção. E isso confundia os críticos, mas construía resultados.
Quando criou a Casa dos Artistas, por exemplo, ele não estava só copiando um modelo de reality, ele estava reagindo ao momento, ao público, ao contexto, estava praticando o que Hill chamaria de pensamento flexível, orientado por propósito definido. Não confunda consistência com rigidez. Silvio era consistente no objetivo, entreter e conquistar audiência, mas flexível na execução. Se algo não funcionava, ele testava outro formato, outro apresentador, outro horário. E isso, de novo, é pura filosofia de Napoleon Hill. Quem resiste ao novo, quebra. Quem ajusta, vence. Se você está tentando criar algo, um negócio, uma carreira, um novo estilo de vida, entenda isso. Você não precisa acertar tudo de primeira. Precisa ter coragem de ajustar tudo até funcionar. É o princípio da persistência inteligente. Persistir não é repetir o erro. É insistir no objetivo ajustando o caminho. É insistir com estratégia. É resistir sem ser teimoso. Silvio fez isso por décadas. Em vez de se apegar à própria ideia, ele se apegava ao que funcionava. Você quer crescer? Então, abandone o ego e abrace os dados. Abandone o apego ao eu acho e busque o eu testei. Porque sucesso não é sobre ter razão. É sobre descobrir o que dá certo e replicar com coragem. Hill dizia que a maior barreira entre uma pessoa e o sucesso é a vaidade disfarçada de convicção. E Silvio ignorava isso. Ele fazia televisão para o público, não para o próprio orgulho. Essa lição é simples, mas brutal. O mercado não liga para o seu ego, ele responde à sua entrega. E toda vez que você entrega algo e observa com humildade, você tem nas mãos a chance de melhorar, de crescer, de subir um degrau. O sucesso de verdade não nasce da estabilidade, ele nasce da capacidade de adaptar, sem perder o propósito. Silvio Santos ouvia tudo, mas obedecia pouco. Essa é uma das maiores lições ocultas da sua trajetória. Ele sabia escutar o mercado, o público, os números, mas não se dobrava à crítica vazia, ao medo dos outros ou à opinião popular. Napoleon Hill chamaria isso de pensamento preciso, a habilidade rara de separar fatos de opiniões, emoção de estratégia, barulho de verdade. Imagine o que Silvio ouviu quando começou a comprar horários na TV com dinheiro de vendedor de rua. Vai quebrar. Não tem formação. Tá brincando de televisão. Mas ele tinha o que Hill considerava uma das ferramentas mais poderosas do sucesso. Autoconfiança construída na ação. Não era arrogância, era clareza. Clareza de propósito. Clareza de quem ele era e do que queria. E isso criava um tipo de blindagem interna, um escudo invisível. Esse escudo é o que protege a mente do impacto das críticas injustas. É o que te mantém no trilho quando todos ao redor querem que você recue. Você quer ser respeitado? Primeiro, precisa ser respeitado por você mesmo. Silvio não esperava validação. Ele entregava resultado. E isso calava os críticos com o tempo. Hill dizia: as pessoas com pensamento independente não seguem a multidão. Elas criam o caminho. E foi exatamente isso que Silvio fez. A maioria dos apresentadores seguia o protocolo da televisão tradicional. Formalidade, rigidez, postura ensaiada. Silvio quebrava tudo. Sentava na beira do palco. Jogava aviãozinho de dinheiro. Fazia piada, ria de si mesmo. Parece irrelevante, mas isso era uma revolução silenciosa. Ele estava dizendo para o Brasil: existe outro jeito. E ele não precisava que todos concordassem, precisava que funcionasse. Você não precisa ser compreendido, precisa ser eficaz. E eficácia nasce quando você para de tentar agradar todo mundo e começa a servir com verdade. Quando para de se esconder atrás da opinião alheia e começa a agir com base no que acredita. A crítica só te destrói quando encontra dúvida dentro de você. Silvio blindava isso com uma convicção silenciosa. Ele não debatia.
executava e deixava o tempo provar. Você pode fazer isso também. A dúvida externa não tem força contra quem já decidiu internamente. Hill reforça isso ao falar da decisão firme como marca dos realizadores. Pense nisso. Quando foi a última vez que você seguiu em frente mesmo sem apoio, mesmo sendo criticado, mesmo com medo? Se a resposta for quase nunca, talvez esteja faltando a blindagem que Silvio usava todos os dias, a certeza do propósito. E de onde vinha essa certeza? Da prática, da tentativa, do repertório construído na ação. Confiança não vem do pensamento positivo, vem da repetição de atitudes alinhadas com seu objetivo. E Silvio repetia. Criava programa, testava formato, mudava a regra do jogo, e a cada movimento criava mais lastro interno, mais casca, mais convicção. Você quer ser mais forte mentalmente? Então pare de buscar aceitação e comece a buscar consistência. A crítica é inevitável, mas a fraqueza diante dela é opcional. Se você aprender a se ouvir mais do que ouve os outros, você começa a viver uma vida sua, não uma performance social. Silvio Santos não viveu para agradar, viveu para construir. E construção exige frieza, foco e filtro. Críticas construtivas são insumos. Críticas destrutivas são ruídos. Aprenda a separar um do outro. E siga com seu plano. O escudo invisível está dentro de você. Ele se ativa quando você para de pedir permissão e começa a agir com intenção. Silvio Santos nunca esperou ninguém abrir portas para ele. Ele arrombou as próprias. E isso não foi feito com um plano convencional. Foi feito com visão, intuição e ação massiva. Essa mentalidade de faça acontecer com o que você tem é uma das mais poderosas lições que Napoleon Hill defende. A de que o sucesso real não depende de sorte nem de contexto, mas de iniciativa pessoal e imaginação organizada. Silvio começou como camelô, vendendo nas ruas, tomando multas, sendo perseguido por fiscais. A maioria teria desistido, mas ele entendeu algo simples e brutal. Quem depende de condições perfeitas nunca começa. Hill chamaria isso de protagonismo mental. A crença inabalável de que, com clareza de propósito e ação contínua, qualquer cenário pode ser dobrado à sua vontade. E Silvio não só acreditava nisso, ele era isso. Ele não tinha capital, diploma ou sobrenome, mas tinha ideia, tinha coragem e tinha iniciativa constante. Esse é o motor invisível que move todos os realizadores que Hill descreveu em suas pesquisas. Silvio não pedia, ele criava, não esperava, ele construía. E isso desconcerta quem foi treinado a seguir roteiro, a esperar permissão, a buscar caminhos seguros. Mas a verdade é que os grandes resultados nascem fora do mapa, no improviso com consciência. O próprio SBT nasceu assim. Não era um projeto estático, era uma aposta dinâmica. E mesmo quando enfrentou gigantes como a Globo, Silvio manteve a ousadia. Porque ele não competia no campo dos outros, ele criava o seu próprio campo. Napoleon Hill diria que isso é mais do que coragem, é a aplicação prática do princípio da liderança criativa. Enquanto muitos tentam encaixar seus sonhos dentro das estruturas existentes, o realizador verdadeiro cria estruturas novas. Ele molda o ambiente à sua visão. Você quer vencer? Então pare de esperar o cenário ideal, crie um movimento com o que está à sua frente, transforme limitação em alavanca, use o improviso como ensaio para a excelência. Silvio fazia isso. Quando a televisão não o aceitava, ele comprou horários. Quando não lhe deram espaço, ele criou um canal. Quando disseram que ele não era apresentador padrão, ele inventou um novo padrão. Isso é empreendedorismo mental. E todos nós podemos praticar. Não importa sua área, sua história, sua idade. Importa sua disposição de agir apesar das falhas do mundo. Hill dizia, o homem que realmente quer fazer algo encontrará um caminho. O que não quer encontrará uma desculpa.
Silvio nunca foi de desculpas, ele era de execução. E cada vez que errava, aprendia. Cada vez que era rejeitado, redirecionava. Cada vez que era criticado, melhorava. Não siga o roteiro, escreva o seu. Essa é a mente de um ferreiro. Não espera o metal se moldar sozinho. Ele aquece, ele martela, ele cria forma. Você está esperando o mundo te reconhecer ou está disposto a se moldar como Silvio, com coragem, visão e prática? Porque a vida não dá troféu para quem só pensou em tentar. Ela recompensa quem tenta até funcionar. E isso, meu amigo, exige uma mente rebelde, empreendedora e absolutamente determinada. Silvio Santos construiu sua história tomando decisões rápidas e sustentando-as com coragem. Isso não significa que ele não errava. Significa que ele decidia com base na intenção e ajustava com base no resultado. Napoleon Hill é claro sobre isso. Os bem-sucedidos decidem com rapidez e mudam devagar. Já os que falham geralmente demoram para decidir e mudam de ideia o tempo todo. Silvio nunca foi paralisado pela dúvida. Ele escolhia, testava e bancava. Quando algo não funcionava, ele mudava, mas não hesitava, porque a hesitação prolongada é a mãe da estagnação. Quer uma prova? Quando decidiu lançar A Casa dos Artistas, sabia que seria criticado, sabia que era arriscado, sabia que não era padrão, mas fez mesmo assim. E criou o primeiro grande reality de sucesso da TV brasileira. Rio chamaria isso de ação ousada com fé aplicada. A capacidade de agir mesmo sem ter todas as garantias, porque existe uma confiança interna construída na persistência. Quantas vezes você já travou por pensar demais? Quantas oportunidades escaparam enquanto você avaliava cenários que nunca se concretizaram? A mente de um realizador é diferente. Ela entende que perfeição é ilusão, que clareza completa só vem depois da ação, não antes, que o movimento revela o caminho. Silvio tomava decisões não porque era impulsivo, mas porque sabia que esperar demais corrói a força mental. E Hill sabia disso. Quem posterga eternamente uma decisão já decidiu falhar, só não percebeu ainda. Mas não é só sobre decidir, é sobre sustentar a decisão sob pressão. Quando o SBT enfrentava quedas de audiência, Silvio não implorava por socorro. Ele criava, ele testava, ele reformulava, decidia agir e depois observava com frieza. Isso é maturidade decisória. E aqui vai um alerta. Esperar estar 100% pronto é a maior mentira que sua mente pode te contar. Você nunca vai estar, nem Silvio estava, nem Hill, nem ninguém que constrói algo grande. Você se torna pronto no caminho, você desenvolve força durante o esforço, e é na decisão, não na dúvida, que sua mente encontra seu real poder. O erro da maioria é buscar conforto antes da escolha, mas o conforto vem depois da escolha certa, nunca antes. Você precisa bancar a sua ideia, testar ela no mundo, aceitar que nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo vai ficar, e está tudo bem. Quem decide com coragem seleciona ao redor quem também está pronto para crescer. Silvio sabia disso, e Hill também. Porque decisão não é só uma escolha lógica, é um ato de identidade. Toda vez que você decide agir, mesmo com medo, está dizendo para si mesmo: eu sou alguém que constrói. E essa frase dita em ação é o que molda quem você vai se tornar. Não adie mais o que você já sabe que precisa fazer. Decida, haja, ajuste, repita. Esse é o ciclo mental dos que transformam ideias em impérios. Lá no começo, a gente fez 3 perguntas. O que faz alguém ser chamado de gênio ou de louco? Como saber se você está brincando de criar ou criando de verdade? E por que, tantas vezes, o sucesso parece caos até funcionar? Agora você tem as respostas. Um gênio é alguém que tem coragem de continuar criando mesmo sendo chamado de louco. E Silvio Santos
foi esse tipo de mente. Você está brincando de criar quando tem medo de errar, mas está criando de verdade quando usa o erro como ferramenta. E o sucesso parece caos, porque o mundo só entende o plano depois que ele dá certo. Antes disso, tudo parece tentativa. E é mesmo. Só que tentativa com direção. Napoleon Hill nos ensinou que tudo começa na mente, com desejo ardente, com propósito claro, com fé aplicada na ação. E foi isso que Silvio fez, com intuição, com ousadia, com a cara e a coragem. De camelô a dono de emissora, de improviso a ícone, de caos a império. E você vai continuar esperando o plano perfeito? Ou vai agir com o que tem agora? Vai esconder seus erros? Ou vai usá-los como combustível? Vai pedir permissão? Ou vai construir o seu próprio campo de jogo? Lembre-se, o mundo vai rir antes de te aplaudir. Vai duvidar antes de te seguir. Vai julgar antes de te entender. Mas nada disso importa, se você não parar. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal Ferreiro Mental. Esse tipo de conteúdo existe para te manter forte, para te lembrar que é possível, que errar faz parte, que vencer é mental. Aqui a gente não ensina mágica, ensina forja, disciplina, clareza. Então sai daqui com a mente mais afiada e o espírito mais firme, porque brincar, todo mundo brinca. Mas construir como Silvio construiu, isso é para poucos. E agora é com você. A bigorna está quente, o martelo é sua decisão, molde sua história e faça valer. Esse foi o Ferreiro Mental. Até o próximo embate.